Nós estamos hoje na presença do pastor João Lopes. Pastor João Lopes, ele é o coordenador da Escola Bíblica da Novo Tempo para o campo da Associação Maranhense. Pastor João Lopes, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Pastor João Lopes é casado com Edna Lopes e tem uma princesa chamada Thalita Lopes. Muito obrigado pela sua presença aqui, pastor. Fique à vontade conosco. Muito bem, bom dia para todos. Bom dia. Muito bem, amigos. Prazer estarmos aqui nessa manhã, né? Uma alegria. Eu fico feliz de participar de um movimento como esse, especialmente quando a gente desperta cedo, né? Porque quando a gente acorda essa hora para um propósito santo, sagrado aí, sabe que você já venceu um dos desafios, que é dormir um pouco mais, né? Então, é muito fácil a gente fazer as coisas, às vezes, para Deus, quando está sobrando tempo, ou quando fica bem conveniente, quando o horário é favorável. Mas quando a gente acorda esse horário, principalmente vocês que estão aí passando uma semana nesse projeto via Zoom. Muito bem, e hoje nós vamos dar sequência aqui aos temas que estamos trabalhando, que é os temas saúde, né? Saúde física, saúde emocional, saúde social. E hoje, então, especialmente hoje, nós vamos trabalhar o tema aqui da saúde missionária. E é exatamente algo que está totalmente relacionado com a minha atividade, aquilo que a gente faz, que a gente desempenha ali junto na Associação Maranhense. E para isso eu quero convidá-los para que nós possamos, então, fazer mais um momentinho de oração, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos orar para a gente, em seguida, nós abrimos as nossas Bíblias. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pela noite que o Senhor permitiu que pudéssemos dormir e acordar. E por isso estamos agradecidos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, que nesse momento, Pai, ao abrirmos a Bíblia, a Tua Palavra, que nossos corações se abram para que sejamos receptivos à mesma e que, de fato, haja mudança, que de fato haja um comprometimento com a Tua Palavra, Senhor. Como o irmão já orou, pedindo em favor dos pedidos daqueles que manifestaram o desejo por saúde, por alguma coisa, que nós também tenhamos, Pai, a saúde missionária. Assim nós oramos, pedimos, agradecidos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como todos nós sabemos, irmãos, a Igreja de Deus, ela existe com um propósito. Propósito esse é de representar a Cristo nesse mundo. Como nós aprendemos aí no Desbravador, né? Nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Então, o objetivo da Igreja de Deus, quando a igreja foi estabelecida, o objetivo é exatamente que nós sejamos embaixadores, possamos conduzir pessoas ao reino de Deus, tá bom? Porém, há um risco muito grande de nós nos acostumarmos com a situação de membros de igreja, né? Não, eu já sou membro da igreja, sou batizado, eu frequento a escola sabatina, eu faço parte de um departamento. Isso é um risco muito grande para nós, acharmos que isso aí é suficiente. E hoje nós queremos exatamente trabalhar um pouco esse aspecto aí da saúde missionária. Para isso, quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos lá. Abrir a Bíblia no livro de Apocalipse 14. Aqueles que tiverem a sua Bíblia, Apocalipse 14. A partir do versículo 6. É muito conhecido nosso, adventista do sétimo dia. Conhecemos muito aqui esse
texto da Bíblia, né, que nós chamamos da tríplice mensagem angélica. Podemos ler? Diz assim: então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, terceiro, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo, com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor, beberá do furor de Deus, né? Preparado para... que foi preparado do vinho sem mistura, né? Preparado... eu perdi aqui, desculpa aqui que eu perdi a sequência. Muito bem. Então, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Muito bem. Esse capítulo 14, né, ele vem em sequência aqui, mostrando aqui a besta que emerge, a sequência aqui, a mulher, o dragão e a besta que emerge do mar, e mostra para nós que, a despeito da apostasia, né, a despeito da obra do maligno, a despeito da artimanha do inimigo de regimentar um povo, existe um povo de Deus, existe um remanescente, e esse remanescente, ele tem uma missão, tem um propósito propósito sagrado, propósito de testemunhar, advertir o mundo que está a perecer, né? E para a gente entender melhor isso, né, nós precisamos, então, queridos, compreender que essa missão ela é desenvolvida sob a coordenação do Espírito Santo. Entendermos, eu quero trabalhar pelo menos 3 tópicos aqui, que é a nossa meditação aqui da jornada, a revista Primeiro Deus. Eu vou usar essa própria revista que estamos lendo. Acho que você tem a sua revista aí. Você tem, eu imagino que você tem, né? Nós vamos trabalhar 3 tópicos aqui que a meditação nos apresentou aqui, né, para esse dia, né? Primeiramente, conta-se a história que Martinho Lutero, quando vivia no mosteiro ali na Alemanha, ele tinha um grande amigo. Esse amigo era um amigo realmente de oração. E quando Agostinho, então, ele decidiu então, fazer o que nós chamamos, né, como que pregar ali contra os absurdos que existia ali e denunciar os pecados, então, da igreja, e colocar ali, fixar o chamado 95 Teses sobre justificação pela fé. O seu amigo, ele decidiu permanecer no mosteiro. A decisão dele foi continuar ali onde ele estava, e ele disse que ele faria aí o trabalho orando a partir da sua própria comodidade ali onde ele estava. E a meditação diz que uma certa vez ele teve então um sonho, e esse sonho ele via uma grande seara, muito infinita, que perdia de vista. E nessa seara aparecia alguém sozinho, fazendo a colheita, porque os frutos estavam maduros e ele fazia a colheita. E, de repente,
ele é impressionado agora quando o sonho dizia para ele, né, que ele deveria se unir a esse um que estava sozinho. E ele entendeu que ali se tratava exatamente de Martim Lutero, que estava sozinho naquela missão, que seria impossível ele concluir da maneira que se apresentava a ele o desafio, ele sozinho. E então ele decidiu sair exatamente da zona de conforto e ir para o campo de batalha, né? Se unir a ele no trabalho. E aqui começa, então, para nós, irmãos, os desafios para a gente refletir. Se dependesse da nossa... Eu queria deixar aqui algumas perguntinhas para a gente refletir, né? Uma pergunta retórica. Se depender da minha atitude que tenho hoje no aspecto missionário, quanto tempo demora mais para Cristo voltar? Imagina que toda a igreja ela siga a minha rotina. Será quanto tempo que levaria mais para Cristo voltar? Qual tem sido a sua e a minha atitude frente ao desafio missionário? Será que, porventura, nós também não estamos como o amigo de Martim Lutero, orando? Não, eu estou da minha casa, estou orando, estou intercedendo, eu estou fazendo aqui alguma coisa, mas da minha casa. Segunda pergunta. A minha atitude frente aos desafios da igreja tem influenciado outras pessoas? Eu pergunto, a minha atitude, de repente, eu não estou fazendo. Será se eu não estou influenciando outras pessoas para que também pensem como eu? Não, eu não tenho tempo, não consigo, não dá para mim. Isso não está influenciando outros e, em consequência disso, retardando a obra, aquilo que deveria ser feito com urgência. Então, quando a gente reflete aqui na mensagem do João, né, ele fazendo um apelo para que as pessoas, para que nós, então, trabalhemos e com pressa, aparece um anjo voando, né? Isso nos dá a entender que existe uma urgência. Você sabe que anjo, em profecia, significa mensageiro, né? E esse anjo voando significa rapidez, significa urgência. Queridos irmãos, existe uma obra para ser feita, existe um mundo a ser advertido, mas assim, Deus tem urgência, né? Deus tem pressa, porque não podemos mais continuar nesse mundo por mais muito tempo, senão, caso contrário, nós teremos que ver muitas tragédias acontecendo ainda nesse mundo, né? Então, Deus tem pressa. Deus tem pressa e Deus conta com quem para cumprir para pregar a sua palavra. Anjos gostariam de fazer isso, os anjos de Deus. Mas esse privilégio é dado a quem? É dado a nós, né? Esse privilégio é dado a nós. Então, só de forma resumida, né? Aqui o tempo não nos permite a gente abordar todos os pormenores, mas vamos lá. A tríplice mensagem angélica, ela é desenvolvida, irmãos, ela é desenvolvida, então, aqui, com 3 desafios. Primeiro, então, a primeira mensagem do anjo, ele conclama as pessoas, então, a adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Então, ele nos chama para esse desafio. Nós sabemos que muitos evangelhos hoje, né, muitas pessoas têm se envolvido pregando na televisão ou pessoalmente, estão pregando, né? Mas que tipo de evangelho as pessoas estão pregando? Que tipo de mensagem elas estão anunciando? Aí nós sabemos que a grande maioria tem pregado um evangelho, como se diz, um evangelho barato, um evangelho sem compromisso, um evangelho, aquele evangelho apenas que, às vezes, como se diz, que é água com açúcar. Aquele evangelho apenas que leva as pessoas, então, a entender, Deus me ama tanto, Deus é muito amoroso, bondoso, e tudo isso é verdade. Mas isso não é toda a verdade. Então,
Apocalipse 14, aí na primeira mensagem, nós somos desafiados, então, a pregar o evangelho eterno, e uma mensagem muito forte ali, a ênfase, que é chamando a atenção das pessoas para a adoração ao Deus verdadeiro, com ênfase à guarda do sábado. Essa é uma mensagem popular. A guarda do sábado é uma mensagem que a grande maioria das religiões, você sabe, né, para não dizer que os adventistas, mais um ou outro, entendeu, grupo religioso aí, são os que pregam, pouquíssimos. E a mensagem do sábado é decisiva para a pregação no tempo final, porque ali é o único mandamento da lei de Deus que apela para a adoração ao Deus verdadeiro e dizendo, mostrando, exatamente dando as digitais do Criador. Hoje, temos que fazer frente à pregação para combater os falsos ensinamentos que vão desde as escolas, as igrejas, onde as pessoas estão enfatizando, né? Evolucionismo, entendeu? Anulando o papel do Criador. E nós somos o povo que precisamos, então, pregar com muita ênfase essa mensagem, né? Que existe um Criador e o Criador é Deus. E esse Criador, ele nos ama, e quando nós guardamos o sábado, nós estamos exatamente reconhecendo. Sabe que, por outro lado, existe o falso sábado que é ensinado, né? Quase que por unanimidade as religiões têm ensinado um falso sábado, que é o domingo. Muito bem. A segunda mensagem que nós encontramos aqui, então, a segunda mensagem angélica, né, diz que o segundo anjo ele denuncia a queda de Babilônia. Mas que Babilônia? Não é a Babilônia literal, porque nos dias de João, a Babilônia literal já não existia mais. Caiu a grande Babilônia. Que Babilônia é essa? É a Babilônia espiritual, queridos. É o conjunto de falsas doutrinas, falsos ensinamentos que se abateu sobre a Igreja de Deus, especialmente a partir do segundo século, né? Quando aquela igreja pura, sem mácula, a igreja apostólica, então ali os apóstolos todos vão definhando, vão morrendo, e João é o único que permanece daqueles que tiveram o privilégio de conhecer a Cristo, e ele vê a união da igreja com o Estado e vê exatamente como Roma começa a introduzir doutrinas espúrias, né? E vai indo, crescendo cada vez mais e mais, e Deus mostra para ele que isso seria mais avassalador ao longo dos tempos, né? E hoje nós somos testemunha disso. Então, como que o mal ele proliferou, as doutrinas, e aí a gente encontra várias aí que são doutrinas absurdas, como imortalidade da alma, que isso aí hoje é apregoado por religiões, por pessoal da televisão, que nem são religiosos, filmes e novelas. Então, há uma confederação do mal, então, mostrando esses falsos ensinamentos, idolatria, imortalidade da alma, um falso dia de repouso. E nós precisamos, então, advertir o mundo, anunciando exatamente contra esses falsos ensinamentos. E Apocalipse 18, versículo 4, tem um apelo muito forte quando diz: então, sai dela, povo meu. Quando eu digo que nós somos o povo que estamos apregoando, irmãos, é muito importante nós entendemos que com isso eu não estou dizendo que nós somos o único povo sobre a face da terra que pregamos, que temos a verdade, que seremos... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus tem um povo com uma missão especial, sim, mas Deus tem o seu povo, todos os movimentos, sim, Deus tem pessoas sinceras, é claro, que no momento certo elas também ouvirão a mensagem e de lá sairão para se unir àqueles que estão pregando a verdade completa. Agora vem a pergunta, né? Como que eles ouvirão se não houver quem pregue? Como decidirão por essa verdade se não houver, então, mensageiros, aguerridos, corajosos que preguem? Agora, outra coisa também importante, irmãos, nós precisamos pregar não como desencargo de consciência, não apenas pela obrigação, não apenas para dizer, olha, eu tenho a verdade. Quantas e quantas pessoas, às vezes, com a sua pregação, têm afastado mais pessoas de Deus do que atraído? Por quê? Às vezes, há pessoas, irmãos, que pregam com um tom de arrogância,
entendeu? De um ar de superioridade, porque a minha religião é isso, aquilo, aquilo. Não. Nós precisamos pregar, entendeu? Uma pregação carregada de amor, de misericórdia, dizer toda a verdade, mas dizê-la com amor. Porque dizer a verdade, uma verdade desprovida de amor, é equivalente a não pregar. Porque, caso contrário, a gente afasta mais as pessoas de Deus. E, por último, o terceiro aspecto da pregação, então, aqui da Tríplice Mensagem Angélica, então, o terceiro anjo, ele faz a advertência, né? O terceiro anjo traz consigo a advertência da punição divina para os adoradores da besta, da sua imagem e de quem quer que receba a sua marca na fronte, sobre as mãos, estes experimentarão o cálice da ira de Deus e não ficarão sem castigo merecido, não porque Deus tenha prazer nisso, não porque Deus queira, mas porque foi uma escolha que fizeram. Então, veja, esse é o diferencial da nossa mensagem. Veja, nós também pregamos que Deus é amor, nós pregamos aquelas mensagens bonitas, nós pregamos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nós pregamos o Salmo 91, então, que caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas também nós pregamos o quê? Nós pregamos as mensagens distintivas, a mensagem do sábado, do Criador. Nós advertimos as pessoas contra as falsas doutrinas, entendeu? De Babilônia, advertindo a queda de Babilônia, advertindo que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E, por último, nós pregamos o juízo de Deus. E pregar as verdades do juízo, irmão, essas são verdades não populares, não é uma verdade popular, não é uma verdade agradável. A gente dizer que Deus vai julgar este mundo. E especialmente nós, que temos o privilégio, que temos a luz, que Deus nos deu a luz de a gente anunciar para as pessoas, entendeu? Essa luz dizendo que vivemos o juízo, e tem as 3 etapas do juízo, tem um juízo que já estamos vivendo, o juízo que é relacionado ao povo de Deus, mas existe juízo para aqueles, né, que não aceitaram a verdade, o evangelho. Então, nós temos que anunciar que Deus é amor, mas como é que diz o hino? Deus é amor, mas é justiça, tá? E essas duas coisas não são antagônicas, tá? Melhor seria dizer Deus é amor e justiça, tá bom? Deus é amor e justiça, não é? Deus é amor e a justiça também, porque tal, não são antagônicas. Amor e justiça, elas cabem perfeitamente na pessoa de Jesus. Então, precisamos anunciar que mais cedo ou mais tarde Deus irá julgar, entendeu? E dar exatamente a recompensa que cada um escolheu, entendeu? Da recompensa daqueles que escolheram ser adoradores da besta. Por isso, querido, agora nós precisamos compreender que nessa obra nós não estamos sozinhos. Nós fazemos a missão que Deus nos deu, mas Deus não foi lá e deu corda e soltou cada um por si, como diz o ditado popular, cada um por si. Não. Nós temos a promessa de Deus de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 ali. Então, ali nos ensina, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E o livro Medicina e Salvação, da CPB, página 239, diz assim: anjos de Deus estão presentes em cada obra missionária, cada obra de misericórdia, cada obra de amor. E os que vivem muito perto do céu refletirão o brilho do sol da justiça. Olha que coisa linda. Falando aqui exatamente a pena inspirada, o Leo White falando especialmente ali para o movimento médico missionário, claro, que se estende, a obra da missão se estende a todos. Então diz que anjos de Deus estão presentes em cada ato de misericórdia, em cada movimento da pregação do evangelho. E depois diz: aqueles que vivem muito perto do céu não tem como não refletir o brilho do sol da justiça. É por isso que Mateus diz: nós somos o que mesmo? Sal da terra, e somos o quê? A luz do mundo.
E continua dizendo, não tem como você esconder uma luz debaixo do alqueire. Você coloca a luz é para brilhar. Se você pega uma lâmpada e acende, rapidamente a treva se dissipa. E o que está nos dizendo é isso, que não tem como a gente viver perto do céu, eu ter comunhão com Deus, e isso não se refletir às pessoas que estão ao redor. É impossível. Ao escolher homens e mulheres para o seu serviço, Deus não indaga se possui riquezas mundanas, se são eloquentes. A pergunta é: eles andam em tanta humildade que eu posso ensinar o meu caminho? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? Então, eles poderão me representar. Aí, queridos, cai por terra todo aquele argumento, né? Aquele argumento daqueles que segue ali a linha do Moisés antes de aceitar o desafio de Deus. Ah, Senhor, manda outro, menos a mim. Sou pesado de língua, não sei fazer evangelismo público, eu não sei ensinar, não sei pregar. Deus chama Moisés, quem foi que fez a língua do homem? Quem fez seus lábios? Fui eu. E é esse Deus que nos criou, irmãos, que nos capacita. Deus não está chamando para ser seus representantes apenas aqueles que têm grande recurso, que têm grandes talentos. Você sabe qual era a maior plateia preferida de Jesus? Era a plateia de uma só pessoa, era o palco de uma só pessoa, o auditório de uma só pessoa. É quando ele estava diante de uma pessoa e ali ele conseguia transmitir, falar toda a sua verdade. Muito bem, então é importante para nós entendermos isso, que nós não estamos sozinhos, tá bom? E o que torna uma igreja vibrante, o que torna uma igreja viva, uma igreja cheia do poder, irmãos, não é uma igreja que tem lindas programações, lindos eventos. Não é aquela igreja que tem o melhor prédio, a melhor construção, que tem os melhores equipamentos. O que faz uma igreja ela ser vibrante, eu lhe digo, tá? Uma igreja que trabalha é uma igreja viva. Membros de igreja que deixam sua luz brilhar, sejam suas vozes ouvidas em unidade, oração, em testemunho contra a intemperança, a loucura e o divertimento mundano deste mundo, tá? E na proclamação da verdade para o tempo atual, sua voz, sua influência e seu tempo, tudo isso é dom de Deus e deve ser empregado em ganhar almas para Cristo. Portanto, o conselho: visite seus vizinhos, mostre interesse na salvação de suas almas, ponha em ação toda a energia espiritual, digam àqueles a quem visitam que o fim de todas as coisas está se aproximando. Procure despertar homens e mulheres da sua insensibilidade espiritual. Conte a eles sobre como você encontrou a Cristo. Sabe o melhor sermão que você pode pregar? É o testemunho da sua vida. Quem era você e quem é você hoje? Irmão, eu tenho certeza que você hoje é uma pessoa muito melhor do que antes. Sim ou não? Tenho certeza. Tenho certeza. Eu, particularmente, nunca vivi no mundo das drogas, dos vícios. Nunca vivi. Entrei para a igreja na minha adolescência, mas eu posso dizer com absoluta certeza que sou uma pessoa muito, 1000 vezes melhor. O Espírito Santo me transformou e está me transformando. E o que dizer daqueles, irmão, que talvez te viveram uma vida de depravação, do pecado mesmo aberto, pecados hediondos, que tiveram encontro com Jesus? Eu, quantas vezes, centenas de vezes, já tive a oportunidade de batizar pessoas. Uma vez eu lembro que, fazendo um batismo, dentro do tanque batismal, tinha 2 irmãos, posso dar até o endereço, só não dou o nome, lá na igreja de Altos do Turu, e tinha 2 irmãos que batizaram, e um deles olhou para mim e disse: pastor, o senhor nem tem ideia de quem somos nós. Aí eu, quem é? Quem são vocês, irmão? Nós somos líderes do bonde dos 40. Nós éramos pessoas que espalhávamos terror na comunidade. Eu digo, bem disseste, eram. Hoje vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Vocês eram.
Como Paulo diz, muitos de vós já fostes, ele diz isso, aquilo, hoje, porém, vocês são novas criaturas. Então, querido, quando a gente nós apresentamos o nosso testemunho, esse é um sermão poderoso. Olha a possibilidade que você tem, que nós temos, de nos unir na pregação do Evangelho, irmãos. Contar para os seus vizinhos, para as pessoas, o que você era e quem você foi, quem você é hoje. E quero ir para a parte final exatamente dizendo que Ciência do Bom Viver, página 84, diz que nós deveríamos exatamente, em nossas pequenas reuniões, o próprio Cristo, ele estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados por sua graça. Pequenas reuniões, digo, de encontro, de pregação, quando você reúne com pessoas ali, tá? Mas algumas pessoas dizem, Deus, eu tenho feito o meu trabalho, ok, mas não tenho ido para fora, mas estou intercedendo, estou orando pelas pessoas, e estou tranquilo. Não, irmãos, Deus tem pressa e tem mais. Deus quer salvar muitas pessoas. Tá? Imagina um pai que se contenta de ver 1, 2 que já foram alcançados. Olha, nós somos um movimento que Deus escolheu desde 1944 para pregar o evangelho. Esse movimento cresceu, se expandiu. Hoje nós somos uma igreja presente em mais de 200 países do mundo, o maior movimento, o movimento que está espalhado no maior número de países do mundo. Eu não posso agora dizer, não, a igreja está pregando e está bom, já se batizaram 10 pessoas esse ano na minha igreja. Sabe o que eu já ouvi de algumas pessoas? Talvez você já ouviu alguém dizer assim, Deus não está preocupado com quantidade, Deus quer qualidade. Você já ouviu essa expressão? Levante sua mão bem se você já ouviu essa expressão. O dia que você ouvir alguém dizer isso, repreenda essa pessoa, irmãos. Que isso que ela está ensinando não é de Deus. Não provém de Deus. Por mais bonitinho que seja. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Isso não é de Deus. E eu provo para você. Segundo São Pedro, capítulo 3. Segundo São Pedro, capítulo 3, lá, eu vou dar a referência que é 3. Diz o seguinte, Deus não quer que nenhum se perca, tá? Mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, Deus não quer que nenhum se perca. E aí tem alguns dizendo que Deus não quer quantidade, né? É capítulo 3, a partir do versículo 8 em diante, tá bom? Então veja, Deus quer sem quantidade. Deus quer salvar todos, ele não quer que nenhum se perca. Por isso, queridos, nós precisamos compreender que eu sou parte dos planos de Deus para salvar o mundo. Você já pensou em como seria a igreja se todos fossem igual a você? A pergunta que eu fiz no início. Como é que seria a igreja se todo mundo fosse igual a você? Você pode dizer assim, talvez você é um daqueles que está empenhado, que dá estudo bíblico, que tem a missão no coração. Você poderia dizer assim, pastor, se todo mundo fosse igual a eu tenho certeza que Jesus estaria voltando já daqui a alguns dias. Ou talvez eu possa estar falando para alguém que, eita, rapaz, não faço nada pela missão, não tenho me unido. Eu estou acreditando que alguém está fazendo. Imagina, irmão, como é que seria a igreja se todo mundo pensasse assim? Como é que seria a igreja? Imagina como seria o trabalho missionário se os demais membros dedicassem o mesmo tempo que você dedica para compartilhar a mensagem com o próximo. Imagine como seria a manutenção da igreja se o investimento na missão fosse proporcional àquilo que eu tenho investido. E aí tem um aspecto muito importante, irmãos. Nós pregamos com o meu dom, com o meu talento, e eu prego também com aquilo que eu contribuo, os dízimos, as ofertas. É uma maneira que Deus tem de expandir o seu reino. Aqueles que vão a lugares que eu e você não podemos ir. Agora mesmo, nesses próximos meses aí, um dos nossos pastores aqui, ele está indo para o Paquistão. Ele vai ser missionário lá no Paquistão. Eu estou falando do pastor Raul. Ele vai com a sua família, sua esposa, seus 2 filhinhos.
Ele vai lá para o Paquistão. Você sabe o que é ser um missionário no Paquistão, Afeganistão? É um desafio. E sabe como é que é possível isso? É porque eu e você, irmãos, nós devolvemos dízimo, devolvemos oferta, e isso é empregado para a pregação, para o reino de Deus se expandir, porque a nossa mensagem, como diz a Bíblia, por toda tribo, nação, tribo, língua e povo. Queridos irmãos, Igreja de Deus, você tem saúde física? Cuida disso, amém. Você tem saúde familiar? Amém. Você tem saúde financeira? Deus seja louvado. Você tem saúde emocional? Amém. O apelo de Deus para nós hoje, será se eu tenho saúde missionária? Será se eu tenho sido essa pessoa que tem feito a diferença, tem falado e tem pregado de forma intencional? Tem mais. Não é simplesmente dizer algumas verdades, não, eu já falo. Não, eu tenho que pregar, irmão, eu tenho que fazer apelo, convidar as pessoas para decidir por Jesus, porque Jesus as ama de uma maneira muito especial. Quer você, nessa manhã, dizer para Jesus, Senhor, como Isaías respondeu, eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Pode enviar-me a mim, que eu irei. Você quer dizer isso para Jesus? Amém? Posso ver sua mão levantada? Eu quero fazer uma oração por essa decisão. Querido Jesus, nós estamos, Senhor Jesus, nessa manhã reunidos com um propósito sagrado, é nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Por favor, Pai, que a tua igreja, nós, possamos vibrar com o desafio, com a missão, que sejamos uma igreja saudável, espiritualmente saudável no aspecto da missão. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus os abençoe, tá bom? Que Deus cuide de cada um de nós.